Edson, uma boa tarde, direto de Lisboa, aqui fazendo o nosso manual prático de comunicação num mundo que está cada vez mais difícil de entender como é que está. Tudo bem, Edson? Tudo bem, né? Perguntar uma coisa dessa em pleno março de 2020 é ser irônico, né? Mas não, estamos bem, estamos Como é que tá, protegidos aqui em casa. como é que tá a comunicação aí? Parou, não parou? Propaganda, publicidade, pararam, não pararam? Aqui é sob demanda em relação à crise apenas. Não, não parou, não parou. Pelo menos na minha empresa, na minha agência, as solicitações normais, ou seja, estamos a produzir no mesmo ritmo que antes da quarentena. Pelo que eu posso ver na televisão e nas redes sociais, né, há materiais novos, há marcas que estão comunicando nesse momento, algumas de maneira oportuna, algumas de maneira oportunística, mas é, foram feitas coisas novas. E vamos ver, acho que a situação do caso de Portugal, como ela ainda está branda, permite que isso aconteça. Se a coisa escalonar, talvez daqui a umas 2, 3 semanas não seja tão viável. Imagina que daqui a 2, 3 semanas, se deu tudo certo, sei lá, um mês ou dois, que seja, a gente saia dessa situação e a vida volte ao normal. A vida vai voltar ao normal no mesmo mundo que a gente vivia, levando em consideração a comunicação, o jeito de se comunicar. Ou você acha que vai mudar? Vai mudar, Acho as marcas vão mudar a comunicação, enfim, o que você acredita que vai acontecer? É assim, igual não pode ser, a sociedade não vai ser igual, né? O ser humano que entrou nesse túnel, quando sair dele, será no mínimo traumatizado, né? Eu não estou nem ainda chegando nas consequências econômicas que naturalmente vão acontecer, numa depressão mundial, numa recessão fortíssima. Ok, estou falando mesmo que você saísse e de algum jeito mágico que ninguém imagina como os bancos centrais de todos os países unissem as mãos e as pessoas tivessem seus empregos garantidos, recebendo o mesmo que recebiam antes, coisa que não me parece ser viável, mas mesmo que isso acontecesse, teremos realmente uma sociedade diferente, um mundo diferente, que encarando algumas questões que há um mês, impressionante, né, pareciam absolutas, como coisas que nem sequer mais acho eu que vão ser discutidas. Ou exemplos concretos, né, uma coisa irracional, né, os milênios. A gente tanto falou que os milênios eram mimados, que não sabiam o que era sofrer, que não passaram pela quantidade de coisas absurdas que nós passamos, né? Bom, agora eles passaram. Agora eles passaram. Agora eles passaram. É, eu não nem digo isso com prazer, né? Não, Até parece, daqui a pouco vão acusar que foi nós que desejamos que tudo acontecesse, e não é verdade, né? Mas o absolutamente. certo é que é um trauma. Vai sair pessoas diferentes, vai sair pessoas, o turismo, né? E os nômades digitais, né? Num mundo globalizado com porteiras abertas, né? Você podia imaginar que você ia de canto em canto, de país em país, né? Fazendo sua carreira, mudando toda hora de cidade. Isso vai acabar também. Ou É. seja, o mundo vai demorar bastante tempo, tempo suficiente, para que essa fluidez que nós tínhamos antes de pessoas volte a acontecer, se é que vai voltar a acontecer. Então, realmente é uma sociedade diferente, uma sociedade que eu acho que vai encarar, deveria encarar como uma oportunidade de rever os valores, de olhar mais para questões de solidariedade, de questões do seu núcleo familiar, dos seus amigos, do contato. Acho que tem essa oportunidade. Eu sou otimista, sempre acredito que se é para mudar, pode ser que mude para melhor. Eu vi um headline muito interessante dizendo que é o vírus da desglobalização. Mas, ao mesmo tempo, que pode ser realidade durante um tempo, mas, ao mesmo tempo, é um vírus também que está proporcionando que a gente fique mais em contato com o eu interior, que seja
que a gente aprenda um pouco a refletir mais, porque às tantas não dá para ficar o celular o tempo todo, não dá para... será que isso já vai conseguir impactar e vai conseguir melhorar numa visão otimista as pessoas no modo geral? Mesmo essa questão do tempo que você passa, digamos, se contactando com os outros através da tecnologia, acho que nesse momento está tendo um curso de doutorado de como fazer isso. Se antes era uma coisa quase que opcional, né? Uns iam, outros mais, outros menos, uma geração ia mais que a outra. Nesse momento, estamos todos a testar como é que seria, né? E se, né, para ser coisa de filme de Hollywood, né? E se um dia todos acordassem e não pudessem sair de casa, mas tivesse acesso à internet, quase aquela piada, o meu sonho era ficar num lugar isolado, eu e Netflix estava tranquilo, não precisava encontrar com mais ninguém. E aí? Toma aí. Pois é, né? Cuidado com o que você deseja, né? Que pode ser que aconteça, né? Exatamente. Então, acho que sim, acho que não acho que será menos, acho que será um uso da tecnologia de maneira diferente, talvez um uso até melhor, mas acredito também que, por outro lado, algumas coisas que estavam tão latentes, né, nos países capitalistas ocidentais, né, o neoliberalismo vai ter um problemaço agora. Por que você acha? Que não dá para se salvar os países sem ter a intervenção do Estado. Ou seja, né, como diria Milton Friedman, né, todo mundo é keynesiano desde que precise, sabe? Então, eu, inclusive, acompanho aí do Brasil alguns vlogs, alguns canais no YouTube de pessoas mais à direita, de pessoas mais à esquerda, e aqui acontece a mesma coisa. É impressionante como os liberais não sabem mais o que fazer, porque o mundo mágico que eles inventaram de que a roda nunca pode parar foi inventado justamente para isso, porque a roda nunca pararia. E ninguém pensou, ninguém sabe como fazer quando a roda para. É impressionante. E para 2, 3 meses. Então, é muito isso, né? Corta-se, em termos de empresas, né? Empresas, indústrias. Corta-se custos, eficiência. Obviamente, os executivos têm bônus. Obviamente, as empresas possuem um bom resultado, aumenta a ação na bolsa. É uma roda que, como você falou, que não foi feita para parar. E quando para, é o que a gente está vendo, que ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. E no mundo das marcas, assim, da comunicação, Edson, parou tudo. Parou tudo. Agora tem alguma comunicações mais pontuais de acordo com o problema. Mas eu acho... pergunto, Flávio, e aí? E as marcas, né, com significado? Cadê aquele pessoal que adora salvar quem não precisa ser salvo, ou quem é salvo por outras pessoas? Né? Cadê aqueles cases de Cannes maravilhoso? Aquelas soluções mágicas e miraculosas, onde o cego vê, o surdo ouve. Então, vai ter ideia também de desempregado que vive sem dinheiro, vai ter uma máquina de imprimir dinheiro em 3D. Como é que vai ser? Isso é o que eu pergunto. Ou seja, cadê aquela hipocrisia em que todos nós estamos sentados alegremente no alto da nossa montanha, olhando num mundo com excesso, num mundo em que, na verdade, a gente pode brincar com o que não é importante, se fingindo de importante, né? As coisas acontecem de um jeito. No mundo em que, no mundo, já não é mais aquela coisa, o meu país está todo estragado, mas o país do lado está bom. Não. Não, tá todo mundo no mesmo barco. Até isso é diferente. Tem uma coisa que eu estava pensando, parece que estou mudando de assunto, mas estou no mesmo agora. Não, vai. Que que eu tive que estudar hoje. Eu acabei de sair de uma
conversa agora com um cliente, né, via Skype também, em que eu estava apresentando um estudo, não é um estudo, é mais uma apresentação de alguns insights que eu fui colhendo nessa última semana, né, sobre o que eu achava que era o momento emocional da sociedade, né, e nem a sociedade portuguesa, da sociedade, né. Aí uma coisa que me saltou muito claramente, né, que os liberais não percebem e falam, mas qual é a taxa de mortalidade disso? Veja bem, isso está matando menos do que a doença A ou B ou C, ou está matando menos do que o acidente do automóvel? Por que foi com esse vírus e não com outro anterior, né, que o mundo resolveu reagir como se tivéssemos que proteger todos dele? Porque há um tempinho atrás era mais fácil e mais barato você deixar o vírus entrar, matava uns quantos, enterrava os corpos e seguia adiante. Há 100 anos atrás, ninguém ia pensar, mesmo que houvesse, né, ninguém ia pensar no assunto. A diferença é o mundo globalizado e nós todos trabalhamos em rede, nós reagimos como um único corpo. Nós reagimos como uma única coisa. Né? Não é questão nem de solidariedade e empatia. Não, é uma coisa que nós sentimos os mortos de Itália como se fosse da nossa casa. E aí nós queremos reagir como um único corpo, né? A mão não quer deixar que chegue nela a dor que o pé está sentindo. E isso é novo. E isso está acontecendo. E isso vai ter uma consequência. Eu acho, na minha opinião, positiva. Será que os nacionalismos vão ter lugar depois de todos reagirem como um único corpo a uma ameaça externa? Será que vai ser fácil para o empresário só querer ficar com ele, com a parte boa, e querer socializar todos os problemas? Será que o milênio, o mimimi que a gente falava antes, vai achar que vai convencer alguém que ele pode ser egoísta nos seus ideais e hipócrita no seu posicionamento na sociedade e ninguém vai dizer nada? Será que vamos passar de tudo isso e vamos chegar no mesmo lugar que estávamos antes? Eu acredito que não. Poxa, que Eu bom, acredito tomara. que governos vão cair, é, é, maneiras de fazer as coisas, de ver o mundo vão desaparecer, e vai depender um pouco de cada um, né? Cada um vai ter que saber interpretar o que aconteceu, o que ainda vai acontecer, né? E tirar daí as melhores ilações e tentar seguir por esse caminho. Eu vou tentar, pelo menos. Eu vou tentar. Mas você acha, você estava falando sobre uma coisa é você viver num mundo de abundância, que a gente vive num mundo de abundância. A outra coisa é você viver num mundo de escassez. No mundo de abundância, por exemplo, um movimento global, que tem aqui também no Brasil, eu não sei se aí em Portugal tem, mas é o mundo em que todo mundo é tão criativo, muito criativo, a ponto de fazer sua própria comunicação. E sem problema com isso. Tem N empresas fazendo suas houses, N empresas, isso também nos Estados Unidos, várias empresas tocando a sua comunicação, várias empresas considerando que ideias, isso artigos de diversas pessoas, diversos CMOs falando isso, que não, ideia todo mundo tem, ideia é algo, é uma commodity, a gente também tem. Uma coisa é você, esse ponto que você puxou é bastante interessante, uma coisa é você viver nesse mundo de abundância e surfar qualquer onda é onda boa, qualquer onda estamos no Havaí. A outra coisa é no mundo de escassez, que pelo jeito a gente vai começar a passar, é você conseguir movimentar e se comunicar de uma maneira eficiente, né? Porque também tem isso, né? Todos os dados hoje provam que você está certo. Seja você quem for, faça o que fizer, você vai conseguir algum dado, algum KPI, algum ROI, que vai justificar a sua eficiência, coisa que não é verdade. Né? Principalmente, uma coisa que você falou também, né?
A gente se importa muito hoje com outro país, com a Itália, a Espanha. É como se fosse um organismo, né? Na verdade, antigamente a gente falava sobre isso, o Zeitgeist, o inconsciente coletivo, mas na verdade o ser humano e a humanidade é uma coisa só. O ser humano, todas as 7 bilhões e 400 milhões de pessoas no mundo formam um organismo. E nesse sentido, esse vírus está fazendo, principalmente na comunicação, com que todo mundo sinta isso, que todo mundo realmente se sensibilize com aquilo que está acontecendo. Eu vou falar uma coisa que é continuar disso, né? Olha só, né? Há 3 meses atrás, 4 meses atrás, o único evento coletivo à escala global que juntava as pessoas era o lançamento do último filme dos Vingadores. Ou seja, nós estávamos num planeta de crianças de 10 anos. Nós éramos todos crianças de 10 anos, né? Perfeito. E nós saímos disso diretamente com... Sabe a Terceira Guerra Mundial? Não precisa acontecer. Ela já está acontecendo, né? Porque a consequência que vai ter depois, né? A economia vai fazer com que aconteça uma coisa que é parecido com um pós-guerra. No bom e no mal, né? O pós-guerra também são períodos muito efusivos. São períodos em que a humanidade avança, em que coisas são descobertas, que sonhos novos são... E a gente não estava à procura de sonhos novos enquanto planeta, digamos assim. Então, esse curar a doença, enterrar os mortos, juntar os vivos, não vai ser a mesma coisa. Não tenho como acreditar que isso vai ser a mesma coisa. Eu não tenho como acreditar que, quando tudo isso acabar, uma marca vai para o ar. Eu estou defendendo que os meninos não devem mais não sei o que das meninas. Mas, amigo, mas o que você está fazendo realmente? Mas você está falando o quê? Mas quem é você para falar isso? Não é que mudou o briefing, mudou o mundo. Acho que mudou o mundo e, se calhar, acho eu que talvez as coisas voltem a estar, tipo, cada macaco um pouco no seu galho, né? Se você quer fazer isso, então faça. Quer ser uma marca com significado e realmente ser boa para a sociedade, então seja. Mas seja organicamente. Né? Exatamente. Seja com o seu colaborador, seja com o seu entorno. Não seja só naquela açãozinha para aparecer no PR, né? Eu acho que, por exemplo, que é uma diferença que eu acho que vai ter, esse tempo de escassez e esse pós-guerra. Eu não estou vendo mais, sinceramente, eu não estou vendo mais essa coisa das pessoas serem clientes de tudo. Ou seja, do paciente ser cliente, ou seja, do estudante ser cliente, e ser um cliente mal educado, e ser um cliente que confunde exigência com arrogância, um cliente que não dá bom dia, é um cliente que só tem direitos, não tem deveres, que não tem um mínimo de urbanismo. Eu acho que vai ser um pouco diferente. Eu acho que vai ser porque a gente vai precisar da ajuda de todos. E aí eu acho que vamos ter que descobrir e ensinar, finalmente, para um bando de gente que é possível levar essa vida de uma maneira um bocadinho mais sincera, honesta e tranquila. Em termos de comunicação, eu acho que muita coisa vai mudar. Eu acho que, principalmente, a gente vai precisar passar por um período em que a palavra consumidor vai ter que dar lugar para a palavra pessoa, que é a palavra pesquisa vai ter que dar lugar um pouco para a palavra sentimento, que target, objetivos... Mas sentimento de verdade, né? Sim, não aquele sentimento do manifesto, não, né? Daquele sentimento de estamos todos aqui porque nós gostamos muito de você e tudo que nós fazemos. Não é isso. Antes do coronavírus, teve um outro vírus de comunicação que as pessoas, eu acho que já estão com anticorpos suficiente, que é a comunicação feita
para inglês ver. A comunicação feita, as causas feitas para você aparecer, para você se posicionar daquele jeito mais rasteiro. Eu acho que isso, naturalmente, as marcas vão entender que acabou. E vão voltar a tentar comunicar as coisas de uma maneira em que a empatia, em que o outro é fundamental na história toda. Eu acredito, mas aí, pelo menos nisso. Flávio, do ponto de vista profissional, é uma grande oportunidade. Sim, claro. Claro que é. São poucos publicitários que conseguem ter esse skill, e menos ainda a gente de marketing também tem. Há pessoas de marketing que tem, há pessoas de publicidade que Mas são tem, poucos. não sou a maioria. Não sou a maioria. Você falou, você usou um termo, Edson, desculpa, você usou um termo muito bom, que você falou, estou medindo o pulso da sensibilidade do que está acontecendo. É isso. Muito do mundo que a gente vive hoje, dessa histeria, digamos assim, a dos dados acima da mensagem, da quantidade acima da qualidade. Tem pessoas que acreditam, tem empresas que acreditam que publicar 10 vezes por dia qualquer coisa é melhor do que publicar alguma coisa que conecte-se com o seu consumidor, que conecte-se com a pessoa do outro lado. Acreditam. Por quê? Porque são movidos, porque tem a sua meta de recebimento de bônus depois atrelado a isso. Isso vai acabar. Talvez acabar não, mas vai diminuir. E vai ficar claro que sentir o pulso da sociedade, sentir o pulso do que as pessoas estão vivendo, conversar com as pessoas, vai ser fundamental para fazer uma comunicação, para ter um marketing decente, para ter uma comunicação decente. A gente viu aí diversos exemplos de pessoas que se passaram com a oportunidade, né? Me lembro bem diversas ocasiões em que as marcas acabam se complicando, né? Por querer aproveitar uma oportunidade que, na verdade, envolve sofrimento para as pessoas, né? Isso não é bom, né? Isso absolutamente não é bom. Eu acho que as marcas, elas podem ter, ou melhor, podem voltar a ter, esse elemento de entretenimento. Perfeito. Concordo. Eu não sei, eu sei, né? Quando, ali nos anos 80 ainda, Benetton veio com uma linha, é muito bom, assim, gente que tem menos de 40 anos, Benetton, uma marca importante do ponto de marketing e comunicação, que foi a primeira marca à escala mundial, que misturou realidade com publicidade, e de repente não era suposto que na publicidade fosse um mundo de ficção e se levasse um mundo cruel e duro. É bom fazer esse contexto, tem gente que não faz a mínima ideia do que é. Mas pronto, foi ali que começou. Foi ali que começou, né? O que era para ser uma experiência e uma personalidade daquela marca em específico, né, foi, ao longo do tempo, ganhando mais fãs, mais adeptos, e foi se passando de mão em mão até chegar a um lugar onde estamos hoje, em que é um pouco misturado o que é ficção, o que é realidade, o que é publicidade, o que é jornalismo, que eu não acho errado e gosto de fazer. Só que perder esse condimento de entretenimento, no sentido de que eu, ao fazer isso, eu estou ajudando as pessoas a respirar um pouco fora da realidade, independente do que eu estou fazendo, acho que vai ter que voltar. Porque é essa que vai ser a mais importante. Meio que cada macaco no seu galho, ou seja, você para fazer uma comunicação efetiva, não é para voltar para fazer como era feito na década de 80, de 90, por favor, não é. E com certeza também não é usando os mesmos valores daquela época. Não estamos falando de passado, estamos falando de futuro. Mas o futuro vai ter que beber um pouco no passado. Na verdade, né? Vai ter que pegar algumas coisas ali que estavam meio esquecidas. O que você está dizendo, na verdade, é contar história, storytelling, é você contar histórias e colocar marcas dentro, é arte business. Isso nunca terminou. Isso pode ter descido, né, numa curva, ok, outras coisas vieram, né? Poxa, vamos aparecer 80 vezes para a pessoa enquanto ela está navegando por dia. Beleza, show, isso é ótimo. Não é ótimo.
Não, ótimo, não conta história nenhuma, não envolve. O que você está dizendo é que isso talvez volte, mas como uma narrativa, né? A gente nasceu em cavernas, a gente se desenvolveu em cavernas contando história. A publicidade, ela, de certa maneira, é um reflexo da sociedade, ela ajuda a sociedade a andar, mas ela não tem como empurrar a sociedade. A sociedade, uma das coisas que levou a esse aparecimento dessa ultradireita é esse exagero de uma certa parte da sociedade de tentar ser a dona da agenda do resto da sociedade. Isso não vai poder funcionar. Eu estou falando em termos de Brasil. Depois, eu espero que a tragédia não seja tão grande quanto parece que vai ser. Nesse momento, a gente está falando um momento muito específico, né? A gente está na beira na praia, né? Parece aquele filme que vai ter um tsunami, né? Que tá vendo ali. A gente sabe, né, que a onda vai vir, né? Mas a gente está sentado conversando, né? A gente está sendo o vento, né? Mas a gente sabe que vem, mas a gente não sabe ainda se vai levar. Não adianta correr, né? A gente não vai conseguir. Então, eu não sei o tamanho da tragédia. Mas uma das coisas que vai ter que acontecer para dar certo, para ter hipótese de dar certo, o Brasil, Portugal, qualquer Europa, os Estados Unidos, a gente vai ter que voltar para um lugar anterior em que a gente queria se ajudar. E a gente entendia que há pessoas mais conservadoras, pessoas mais modernas, mas elas conseguem conviver, sentar, conversar, e elas vão andar, às vezes um passo para frente, às vezes um passo para trás, mas vão ter que andar juntas. Então, se a gente conseguir voltar a fazer isso, já vai ser um grande ganho. E a comunicação vai ter que refletir isso também. Então, não é a publicidade que ela vai ter que, mais uma vez, levantar as causas que a sociedade ainda não pensou se tem. Ela vai ter que ajudar a carregar as causas que a sociedade acha que tem que andar. E é isso que é o normal, acho eu. Acho que era isso que era feito. Eu acredito que esse tempo em casa, por exemplo, aqui você já está há quantos dias aí na sua casa? Eu estou 13 dias sem sair. Pronto, aqui a gente está mais ou menos isso, pelo menos aqui em casa e na própria empresa, na Tech & Soul, a gente está há uns 10 dias, 8, 10 dias. E esse tempo faz você pensar, faz você refletir. Como, por exemplo, essa conversa poderia ter acontecido há muito tempo atrás, está acontecendo agora, né? A gente estava esperando até se ver pessoalmente para gravar isso, mas, enfim. Mas muitas coisas que antes eram passadas ao largo, não dá tempo, vão ter que ser revistas, né? Até a própria convivência dentro de casa, com a família, de você ter que ouvir o outro, de você ter que prestar atenção. Vou dar um exemplo. Hoje, uma coisa que me chocou, de diversas reuniões que a gente tinha, né? Porque nesse sentido eu consegui baixar uma lei, né? Muito simples, né? Não tem reunião com celular, não pode ter. Porque há muita dificuldade hoje você fazer uma reunião em que as pessoas tenham 100% de atenção naquilo que você está falando, naquilo que você está trocando, ou naquilo que você está ouvindo. Uma outra coisa que eu acho que tem até a ver com uma geração mais nova, que tá tendo que aprender, né? Aprender a ouvir, aprender a hora de falar, aprender que não pode falar toda hora, aprender que pode falar às vezes, e quando falar, aproveite bem a oportunidade. Esse tipo de envolvimento acontece. Uma opinião não é um fato. Absolutamente, sua opinião não é um fato, a minha opinião não é um fato. E por isso, essa convivência e esse silêncio e esse olhar para dentro, que eu acredito que as pessoas estão sendo obrigadas a ter, talvez vai ajudar a gente a se comunicar melhor, porque no final, o nosso papo se trata sobre isso, comunicação, né? E a gente só consegue se comunicar se a gente souber o contexto de onde a gente está, né? E esse mundo realmente está mudando, e esse contexto vai mudar, né? O tempo e as reuniões elas vão ser muito mais valorizadas, acredito eu, depois que essa tragédia toda passar. E você não vai querer investir o teu tempo em qualquer situação, ou qualquer reunião, ou qualquer... Absolutamente. Você vai pensar várias vezes. Então, são coisas que eu acredito que vão dar mais valor. E na nossa profissão, a gente sabe que quando a nossa profissão é mais valorizada, a atenção é mais valorizada, fica mais difícil você ganhar a atenção da pessoa. Melhor é para quem conta história, melhor é para quem usa craft, melhor é para quem
dar valor para coisas bem feitas, e não esse fast food de comunicação. Nada contra fast food, eu adoro fast food, mas esse fast food de comunicação em que, na era da atenção que a gente vive, não vale quase nada, né? Um robô, um algoritmo coloca 80 coisas para você ver por dia e alguém em algum lugar vai ganhar com isso. E algum executivo vai falar: olha só, minhas metas estão sendo batidas, mas não houve conexão, não tem conexão. É por isso que as causas hoje, essas causas, digamos assim, não as verdadeiras causas, mas as causas estranhas e oportunistas, é por isso que elas estão acontecendo, porque a relevância das marcas está cada vez menor. Talvez volte a narrativa, talvez volte a importância de você contar uma boa história, de você entreter, né? Talvez isso venha a acontecer. Eu espero que aconteça. A gente está trabalhando para que aconteça. Esse período, voltando à história do meu trabalho, nosso trabalho, né? Dessa semana, foi muito... Eu tenho sorte por ter clientes sensatos, né? Podia não ter, né? Mas acho que tem sorte, clientes sensatos. Que sorte. E por ter uma equipa que, acredito eu, que confia um pouco no meu feeling, né? Então, eu tive mesmo, semana passada, falei com 2 ou 3 clientes, tipo assim, olha, não vamos fazer nada não. Não vamos fazer nada não. Vamos deixar passar 2, 3 dias. Vamos deixar o governo dizer quais são as medidas que eles vão tomar. Vamos olhar para dentro e vamos depois ver qual é o passo seguinte, como é que a gente vai comunicar e o que a gente vai comunicar. E que bom, eles tiveram essa paciência, porque hoje em dia não reagir no mesmo dia significa ter paciência, né? Olha que coisa louca, né? Não vamos esperar um mês, não, vamos esperar 3, 4, 5 dias, né? Né? Vamos comunicar o nosso silêncio, vamos comunicar a nossa calma, né? Vamos ficar um pouquinho fora do ar, vamos ver o que se passa aí na janela, vamos ver se as pessoas vão estar felizes ou se elas vão estar tristes, se elas vão estar chorando, se vão estar sofrendo. Está acontecendo um fenômeno incontrolável, ou seja, não é uma questão de opinião, né? Então vamos olhar para ele, né? E eu acho curioso, enfim, eles aceitaram e eu aproveitei para estar em casa para também olhar, né, para o meu trabalho, porque eu vinha fazendo, porque eu vinha escrevendo, porque eu gostaria de escrever, onde eu iria me inspirar, qual seria o ponto de partida dessa inspiração. E hoje já até apresentei alguns trabalhos, né, que vivem e que foram aprovados, vamos ver se vão acontecer, mas que vivem desse momento específico, dialogam com essa realidade. Nem sequer mudam, não muda sequer a plataforma de comunicação, ou seja, o que a gente quer dizer é a mesma coisa, só que assim, não tiramos de uma gaveta um monte de imagens antigas, vamos colar elas todas, colocar uma locução para cima, a dizer, nos importamos muito com você. Não, vamos mostrar. E correu bem, tem corrido bem. É o bom da experiência coletiva, que eu falei um pouquinho atrás. Eles já entram, digamos, na conversa e metade da conversa já está lá, né? Então, assim, nós estamos a viver isso todos, né, juntos, né? Porque aquela pessoa que trabalha no marketing ou trabalha em outra área da empresa, ela tem família também. E ela está com medo de perder algum ente querido, pode ter um avô, pode ter uma avó. Então, isso junta, isso une, isso é como se fosse um grande Natal ao contrário. Mas é uma coisa que todos estamos a viver ao mesmo tempo. E olha que a Europa teve, há meados de anos, uma coisa muito parecida, que foi aquele vulcão lá da Islândia, que fechou o espaço aéreo europeu durante algumas semanas, mas ninguém sabia se era só algumas semanas. A Europa podia ficar... Porque é um vulcão, ninguém controla, né? A Europa podia ficar isolada do mundo 50 anos, 100 anos, 400 anos. E aí, como é que ia ser? E pior que a gente teve essa na antessala e não aprendeu nada. Como aconteceu só na Europa, né? E como isso não era todo dia, às vezes abria o aeroporto, às vezes fechava, dava uma complicação,
né? Que chatice, né? Era só isso, né? Depois parou, o cão que ficou caladinho e o ser humano, né? E o mundo ocidental pensou, a gente é mais forte que isso tudo, né? Precisou vir esse bichinho para explicar para nós que não é bem assim. Mas como todos estamos todos a viver isso ao mesmo tempo, também sabemos que não a nossa geração, não no nosso tempo de vida, a gente já não vai ter mais a oportunidade de não mais pensar nesse assunto. Não tem como desver isso. Não tem como essa água desse rio já passou. Não vai voltar a ser o mesmo anterior. Então, Você vê nós vamos filmes passar. hoje. Você vê cenas de filmes hoje que com cenas de shows, de futebol, a torcida vibrando, falando, meu Deus, o que as pessoas estão fazendo juntas ali? Já mudou tudo, completamente. O que elas estão fazendo juntos A primeira coisa. quando a gente puder voltar a se tocar, vai ser interessante, né? Eu nem consigo imaginar, assim, quando eu puder outra vez tomar um chopp, um vinho com meus amigos, puder abraçar alguém no aniversário dessa pessoa, como é que vai ser isso? Vai ser maravilhoso, né? Agora, ao mesmo tempo, eu sei, é óbvio isso, né? Que cada vez que a gente ligar a televisão e ver que as pessoas não estão olhando para o que importa, para o que interessa, e amanhã ou depois vai ter outro inverno, pode ser que venha uma variante, uma mutação desse vírus, a gente vai estar preocupado, a gente vai estar ocupado. Mais uma vez, eu espero que a gente esteja ocupado de viver melhor, de fazer com que os outros vivam melhor, sem caridadezinha, né? Mas, que o outro viva melhor porque é um sentimento que vem de dentro, de querer estar com melhores pessoas e querer que as pessoas sejam melhores. E eu vou lhe garantir, eu não vou ter muita paciência com um cliente que seja mal educado, com um cliente que não respeite a minha ou a minha equipa. Eu vou estar à procura de pessoas da minha equipa que sejam melhores pessoas, além de ser grandes profissionais. Eu não vou passar os próximos 10, 20, 30 anos da minha carreira acendendo charuto que não é o meu. Ou seja, eu tenho meu ponto de vista muito próprio com uma série de coisas da indústria publicitária mundial, digamos assim, mas confesso que nos últimos meia dúzia de anos eu estava meio assim, se vocês acham isso, então deixa eu fazer que nem vocês estão dizendo. Eu não vou voltar para esse lugar, eu não quero voltar para esse lugar. Não vou. Tanta coisa questionável, que a gente estava porque estava. Então, acho que ninguém me obriga a estar, ninguém paga o meu aluguel. Então, não vou mais dar ouvido a essas pessoas. E porque eu acho também que espero que elas precisam disso. É preciso que alguém diga assim, não, menos, não pode ser. Não é o que você quer. Então, o que você quer é isso, eu não quero o que você quer. E vamos procurar quem queira coisas parecidas conosco. Não sei se consegui me explicar. Edson, e ainda em comunicação, cara, uma coisa que eu tô vendo, não sei se é um fato, não sei se é verdadeiro isso, mas recebi uns números sobre a audiência de TV, aberta, fechada, enfim, online, mas TV, audiência sobre programas reais de informação real, checada, enfim. E aumentou muito. Claro. É um fenômeno, provavelmente, porque as pessoas querem uma acuracidade da informação. Você acha que é o começo do fim das fake news? Ou é só o fim do começo? Mudança. É uma mudança também. É uma mudança também disso. Ou seja, você não acha? Eu acho muito isso. Eu acho que esse problema talvez seja mais claro nos Estados Unidos, né? Como você tem uma Fox, que realmente é uma coisa enorme e que vive numa para-realidade. Sim, né? Exatamente. Eu até depois disso gostaria de estudar com um pouco mais de detalhe como é que foi a Fox nesse momento. Como está acontecendo ao mesmo tempo, não está dando para focar ali. Mas eu sinto cá, e acho que no Brasil também deve estar acontecendo isso, um redescobrir do valor do jornalismo Perfeito, profissional. muito. Né? Muito. Ou seja,
inclusive, essa autoestima recuperada do nada, ou seja, né? Eles já tinham desistido, acho eu, no mundo inteiro, meio que entregado quase essa toalha, né? O que adianta eu estar fazendo meu trabalho se as pessoas só vão clicar naquela notícia do clickbait, né? Que é aquela cueca do cantor sertanejo que foi encontrada na cama da cantora de funk. Não, nesse momento as pessoas não querem isso. E aí eu acho que a maioria das pessoas, pelo menos, pessoas estão redescobrindo a importância deles e eles redescobriram a importância deles. E ao redescobrir a importância deles, estão fazendo o melhor trabalho. Exato. E ao fazer melhor trabalho, acho que eles têm condições, então, de continuar fazendo esse melhor trabalho. E de exigir e peitar mesmo, ou seja, não assim, por exemplo, uma das campanhas que a gente está trabalhando agora, justamente com um cliente meu, tem a ver com lembrar as pessoas do valor do jornalismo profissional, porque as pessoas que estão precisando que eles trabalhem hoje, em guerra, submetendo a riscos, Exatamente. são as mesmas pessoas que estavam dizendo: eu não vou pagar 10 centavos para assinar um jornal, eu não vou pagar €1 para tal. Coisa que, por exemplo, eu nunca aceitei essa coisa, eu sempre paguei. Eu acho um absurdo esse pessoal dizendo: tem que ser tudo de graça, e depois quer cobrar direitos sobre as coisinhas que faz. Né? Não, e muito assim, muito do que a gente vê hoje, o WhatsApp como uma fonte de informação, eu peguei uma semana atrás, 2 semanas atrás, na verdade, ainda peguei alguns transportes, Uber e táxi, e os taxistas, os motoristas perguntando: não, mas eu vi isto no WhatsApp, será que é verdade? Ou seja, as pessoas... Sabe o que vai acontecer? Esse pessoal que acredita, uma parte deles vai morrer. E vai ter um parente que não vai morrer. E quando morrer essas pessoas, no velório das pessoas que elas gostam, ou delas mesmas, elas vão perceber: eu devia ter lido o Globo, eu devia ter lido o Estado de São Paulo, sabe? Eu devia ter lido a Folha de São Paulo. É isso que vai acontecer. Então, é isso que está acontecendo aqui. Exato. Grande parte, na minha opinião, dessa descrença na ciência, das vacinas, por exemplo... não, vacina deixa você infectado com alguma coisa. Isso tudo é boato. Não quero vacina, mas a vacina para isso aqui é o que eu querer. É sabe? Óbvio. Então, cadê esse? Você sabe aonde foi a sementinha disso tudo? Na época do criacionismo, uns 15 anos atrás, quando lá nos Estados Unidos inventaram aquela moda: não, Darwin é legal, mas tem que ter o criacionismo também. Peraí, tem que ter também algo que é não científico para quem? Foi o começo do fim. E aí as redes sociais, principalmente o WhatsApp, espalham boatos, espalham teorias da conspiração, espalham uma comunicação lixo, mas que funciona. Funciona a ponto de eleger presidentes, né, em diversos lugares do mundo. E isso eu acho, sinceramente, que está com os dias contados, porque você falou tudo. Daqui a pouco, todo mundo vai ter alguém, vai ter um parente, vai ter alguém por perto, ou muito perto, que vai ser alvo desse vírus, que vai sofrer com ele, pelo menos. Esperamos que a maior parte escape disso, mas... E aí? Como é que fica? O que é verdade? O que é mentira? O que fazer? O que não fazer? É o jornalismo profissional, é a comunicação profissional, é a redescoberta da verdade. E a gente sabe, no sentido de que, ultimamente, quem andava falando a verdade, pelo menos precisa falar a verdade, é a publicidade. Porque se você não fala a verdade, você é processado. Se você vê uma notícia errada, uma notícia falsa, mesmo num perfil ou numa rede social, você não tem nenhum problema, não acontece nada com você. O que é errado também. Não, liberdade de expressão. Não é bem assim. É por isso que eu acho que essa volta, não é volta, é um avanço. O avanço de você ter profissionais de comunicação que realmente respondam por aquilo que estão, pela notícia que estão produzindo e que tenham responsabilidade. É fundamental para o mundo melhor, para um mundo mais justo, um mundo mais humano, que a gente pretende viver quando essa história toda passar. Espero bem que sim, mas assim, é um compromisso que as sociedades vão ter que ter, né? Que nós vamos ter que exigir que tenha e que eu acho que elas vão precisar que se tenha. Também essa é uma outra coisa. Continuando, nós estamos no passado, né? Eu não sei o que vai acontecer daqui a 2 semanas, né?
Acho que eu nunca vivi uma coisa dessa na minha vida. A coisa mais parecida, mas é desse tamaninho, foi o plano Collor, né? Todo mundo, todo mundo foi lixado no mesmo momento no Brasil, né? Mesmo assim, comparando, né? O que eu sei que não sabemos. Daqui a um ano, quando a gente voltar a olhar esse vídeo, a gente vai poder tirar notas e ver o que aconteceu realmente, né? Os mais pessimistas até questionam que vai ter mundo, né? Os mais otimistas como eu, acho que vai ter um mundo melhor. Mas uma coisa é certa, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 2 meses. Onde é que a gente vai estar daqui a 2 meses? Onde é que o mundo vai estar daqui a 2 meses? Então, já que tudo vai acabar, de certa maneira, é isso, né? É, é, vamos aproveitar para tentar fazer diferente e melhor, né? E isso vai ser uma responsabilidade da sociedade também. Eu acredito, por exemplo, e no caso específico do Brasil, há grandes condições de se eleger boas lideranças, porque no momento que você vê que tão mais lideranças, né, se calhar até algumas mais lideranças vão aproveitar e vão se transformar em boas. Pode acontecer também isso, acho Pode. que ninguém, né? Então, tenho a ilusão de que esse ciclo vai ter um contraciclo, e esse contraciclo será bom e será melhor, né? E aqui na Europa também. Acho que aqui de o contrário, quando acabar o dinheiro e ficar realmente todo mundo complicado, é que vão vir os populistas, vão chegar e vão agarrar o pescoço, e aí que a coisa vai ser muito complicada. Mas eu preferi acreditar que não. Vamos ver. Vamos ver. Eu acho que em termos de comunicação, eu realmente está na hora do. Eu acho que tá na hora de se acordar dessa infantilização. Por exemplo, você vê marcas completamente desconectadas, antes até do vírus, completamente desconectadas das pessoas. Marcas que antes eram super conectadas, que as pessoas gostavam, que as pessoas viam, que as pessoas se relacionavam, hoje são piadas em redes sociais. Então, e aí eu descobri que a grande parte das empresas tem as suas metas a partir de menções em redes sociais. Então, assim, houve uma... Não, nada contra as redes sociais, pelo contrário, bem usada. Tenho vários cases que utilizam as redes sociais de uma maneira ótima e boa e para construir. Agora, meramente comparando, assim, é como se você tivesse uma conversa boa com alguém e aí, de repente, em vez dessa conversa boa, você tem uns gritos de longe. Oh, tudo bem? Oh, tudo bom? Não, senta aí, vamos trocar uma ideia, vamos conversar, vamos falar sobre coisas legais aqui. Não, ninguém quer mais conversar. Não, tô aqui só para aparecer, já tô indo embora. Cara, eu acho que isso tende a cair em desuso, justamente porque a gravidade dos fatos, a gravidade do mundo, a gravidade do que a gente está passando e do que a gente vai passar ainda, né? O que você falou daqui a uns meses, se a gente olhar esse vídeo, eu falo assim, Flávio, você nem sabia o que você estava falando de tanta coisa que aconteceu depois. Mas isso tende a depurar e a melhorar a comunicação. Porque não é possível uma comunicação sem uma atenção. Não é possível a atenção sem interesse, sem valores, sem amor, sem cuidado, sem empatia. Não é possível. E eu acho que isso, em tese, a gente tende a recuperar um pouco e deixar um pouco mais humano. Um exemplo acabado disso, né? Eu assisto o Jornal Nacional aqui através do Globoplay, eu consigo assistir aqui em Portugal. E ontem, não sei se você viu, mas estava lá o Bonner e a Renata, né? Estavam fazendo a escalada de notícias, né? E é isso, aquela musiquinha atrás, né? E assim, só desgraça, né? Desgraça. Daqui a 1 minuto no Jornal Nacional, toca, né? E vai aquela grua louca, né? Uhum. Vai até a mesa deles, né? Aí enquadra o Bonner, aí o Bonner olha para a câmera e fala assim, calma. Eu, por acaso, não calma. vi. Não, foi literalmente assim, calma. Né, Renata? Se acalma, senta aí, por favor.
Eu Olha só. sei que a gente veio da escalada, tem muita coisa, infelizmente, ruim acontecendo. E a gente vai contar tudo, a gente tem que contar tudo, é o nosso trabalho contar tudo, né? Mas calma, vamos falar um bocadinho. Você precisa entender que tem que olhar para a informação com atenção, entender o que a gente está a falar, as regras mínimas que a gente está tentando passar. Assim, uma masterclass de comunicação. Perfeito. É uma masterclass de empatia, de entendimento para com o telespectador, para com a pessoa que está a assistir. E isso, sinceramente, está a anos-luz de um youtuber completamente alucinado, aos gritos, falando palavrão e dizendo um monte de achismos. Como se fossem fatos, né? Uma Como se opinião fosse como se fosse um fato. né? E aí você olha assim, ele até, tipo assim, está preocupado de ter recebido muito carinho, muita gente ligando, mas tem muito jornalista aqui trabalhando. Mas calma, todos têm mais de 60 anos, estão a trabalhar a partir de casa, tudo isso aqui é desinfetado. Ou seja, você tem que entender que a gente não está dando um mau exemplo para vocês, né? Olha só. E isso eu fiquei orgulhoso da minha profissão Exatamente, Edson. enquanto comunicador, né? Eu não Exato. sou jornalista, eu sou âncora de telejornal, mas eu fiquei feliz assim, olha, parece que quando eu era pequeno, quando eu falava que queria trabalhar com comunicação, tinha sempre uma tia que perguntava, você vai apresentar o Jornal Nacional? Eu falava, não, tia, é outra coisa. Mas você é tão comunicativo, não, mas eu não vou apresentar o Jornal Nacional. Né? Que pena, né? Então, ao olhar aquilo, eu falei assim, não, é isso, lembrei-me do eu pequeno, assim, eu quero trabalhar com isso, mas isso que é? Comunicação. E trabalhar com comunicação é comunicação de massa, ou seja, saber entender como falar com um grupo muito grande de pessoas, saber emocionar esse grupo grande de pessoas e, no meio disso, persuadir, né, sobre alguma coisa, que é a antessala do vender, né? E foi para isso que eu me formei, que eu estudei, que eu aprendi a trabalhar, e é isso que eu acho que tem que trabalhar com pessoas que pensem nisso, e não pensem, qual é a sua profissão em publicidade? O que é bom na publicidade? Você pode viajar muito, você pode escrever uns textos sobre isso e publicar na rede social. Você pode morar em 5 países em 5 anos. Não, peraí, nada contra, mas assim, a publicidade não é isso, né? Não. A publicidade pode ser o que te ajuda a fazer isso. Ok, a publicidade é publicidade. Comunicação é comunicação, né? E se você gosta de fazer e faz bem, você pode fazer num lugar só, não precisa ficar mudando de lugar, né? Então, quero voltar a trabalhar eu trabalho hoje com algumas pessoas assim, mas quero voltar a acreditar que a maioria das pessoas que trabalham nessa atividade, onde eu estou já há tantos anos, né, volte a pensar nisso como prioridade. O meu objetivo pela manhã, quando saio de casa, é construir uma comunicação boa, é contactar, é tocar alguém, tocar a alma de alguém que eu não conheço, e até me pagam para fazer isso. Olha que coisa maravilhosa. Você falou tudo. É você falar com o indivíduo, falar com a massa, mas dentro da massa ter a arte de falar com cada indivíduo, mesmo cada indivíduo sendo diferente, mas ao mesmo tempo no coletivo, fazendo uma coisa só, como é o que a gente está vivendo hoje no mundo, que a gente fica triste com a Itália, fica preocupado com a Espanha, com Portugal, enfim, e vice-versa. E essa é a razão da comunicação. Eu também, você descreveu tão bem, eu me incluo nessa essa coisa de comunicar, e fico muito feliz que o jornalismo que havia falecido há uns anos atrás ressuscitou agora. Acredito que ressuscitou definitivamente. Acredito que ele está aí de volta para encorpar na comunicação de valor, porque sem jornalismo a publicidade não acontece, porque as coisas precisam ser realmente separadas e precisam ser valorizadas. No bom jornalismo, eu sei que se houver um bom jornalismo, a credibilidade daquilo que eu falo no intervalo do jornalismo com o qual eu contribuo para a própria democracia e também para a independência do jornalismo,
vai acontecer. Então, poxa, isso é muito bom. Acho que a primeira coisa boa que aconteceu dessa história toda, né? O fim, espero que seja o começo do fim das fake news ou uma redução drástica dela, né? E é isso, Edson. Edson, para já faz quase uma hora que a gente está falando. Aí a gente vai fazer mais uns 2 ou 3 ainda desses programas, aproveitando o nosso isolamento, mas esse eu vou publicar agora. E agradeço demais aí o teu tempo aí em Lisboa. Espero em breve a gente tomar uns copos juntos. Uns copos, com certeza. Assim que for possível viajar de um país para outro sem passar uma semana em quarentena. Porque passar uma semana de quarentena não vale a pena. Não vai dar certo. Boa Edson, sorte aí. muito E obrigado. quem assistir esse vídeo, ouvir esse podcast no futuro, espero que a gente tenha sido até pessimista em relação às coisas boas que vão acontecer. Tomara. Deus ouça. Valeu, obrigado, Edson. Abraço.